governo federal anunciou mudanças no ensino médio. A ideia da equipe de Michel Temer é tornar o currículo mais atrativo e reduzir a evasão. Só que a mudança gerou muita polêmica. Este é o assunto que a gente discute agora com a secretária adjunta da Educação do Rio Grande do Sul, Yara Wortmann, o vice-presidente do Sindicato do Ensino Privado, Osvino Tollier, e a diretora de Educação Básica da AELBRA, Nurfis dos Santos Vargas. Boa noite, professores. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, a polêmica na internet, até na academia lá, eu estava na academia e estava todo mundo na esteira, e um discutindo, batendo boca, aquela coisa toda. As informações ficaram, né, numa névoa, ninguém estava... Saiu uma primeira informação, depois rebateram, enfim, eu confesso, eu estou perdido nesse assunto, eu não sei mais o que devo pensar, qual fonte devo consultar, inclusive fui consultar a própria página do MEC para poder entender o que estava acontecendo, né? Bom, professor Yara, o governo ficou de apresentar as mudanças para a Secretaria de Educação. O Estado já recebeu essa minuta? Em primeiro lugar, acho que é importante que a medida provisória, não é, ela foi já publicada no Diário Oficial da União, em edição extraordinária, na quinta-feira mesmo, dia 22. Eu estive lá no lançamento, no Palácio do Planalto, e posso dizer que as secretarias estaduais de educação de todo o Brasil, que são 26 mais o Distrito Federal, junto com o nosso conselho, que é o CONSED, discutiu isso desde 2012. Então, o que está posto hoje nessa medida provisória, a maioria, né, das regulamentações, elas passaram pela discussão dos secretários. Eu não sei se eu já falaria agora, mas acho que o importante é dizer o seguinte. Por favor. Talvez... e sei que as pessoas estão criticando, tenho acompanhado, mas, em primeiro lugar, assim, no Brasil e no Rio Grande do Sul, tudo que é novo já tem crítica antes das pessoas conhecerem. Em segundo lugar, a simples publicação de uma medida provisória, ela não pode nos levar já a fazer crítica sem conhecer o que está posto ali, até porque há coisas como a Base Nacional Comum Curricular, isso só vai ser aprovado ou só vai ser concluído o processo o ano que vem. Então, não existe ainda uma determinação. O que existe, sim, são alguns parâmetros em que agora os estados, as redes, né, especialmente a rede privada e a rede estadual, porque a oferta do ensino médio é uma obrigação, a obrigatoriedade é do governo do Estado em todos os estados brasileiros. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós teremos, sim, que discutir muito. Discutir muito porque este novo formato, ele quer ouvir o aluno, ele quer fazer com que o aluno seja o autor do seu próprio processo. O protagonista desse novo ensino médio vai ser o aluno. E tem várias trilhas, como uma trilha está na moda, tem várias trilhas que este ensino médio, depois a gente pode até detalhar um pouco, que ele poderá ser montado. Agora, duas coisas eu acho que é fundamental. Primeira delas, este ensino médio, ele exige flexibilização. E a segunda, não pode ter um modelo único como nós tínhamos até agora. Por que isto? Os alunos do ensino médio e o ensino médio, como no Rio Grande do Sul, na rede estadual, e é a rede que é a nossa, eu vou dizer, os alunos, eles têm uma grande distorção na idade séria e no fundamental. O aluno demora muito para concluir hoje os 9 anos. Ele demora muito mesmo. Então, aquele aluno que já deveria estar no médio, ele está retido no fundamental. Quando ele chega no médio, a realidade do Rio Grande do Sul é essa, mas não é só do Rio Grande do Sul, eu posso dizer que o primeiro ano do médio é o ano em que os alunos mais abandonam a escola. Por quê? Porque esse ensino médio não responde ao que o aluno quer. Sim. Bom, repasso agora para os nossos convidados essas primeiras observações da professora, para que a gente possa entender. Em primeiro lugar, esta polêmica, né, se é justa, se não é justa, se está bem embasado ou não, né, e a partir de algumas afirmações, se realmente a gente precisa adequar, né, o nosso ensino médio, a nossa educação fundamental. Bem, por favor, professora. Por favor. A gente está discutindo já muito desde a semana passada sobre essa questão, né? E algumas coisas nós não achamos tão novas assim, né? Algumas a gente até comenta que foi até meio requentado, né?
Na rede particular, né, da rede de escolas, nós já temos muitas questões que ali estão propondo. Então, assim, a língua inglesa a partir do 6º ano. Nós temos desde a educação infantil. Professor de educação física, obrigatório, nós temos desde a educação infantil. Né? No ensino médio também, que aí foi a polêmica. É obrigatório no ensino fundamental, mas não no médio? Não falou que não é obrigatório, mas pode acontecer, daí vem a flexibilização. A questão da educação profissional integral, né, integrada ao ensino médio. Isso já acontecia, há mais de 20 anos atrás já existia essa questão, está retomando ela, já há 2 anos, 3 anos, retomou. O aumento da carga horária, nós já aumentamos a nossa carga horária para 1.200 horas, então progressivamente 1.400. Talvez o que surja um desafio realmente é para a escola pública no sentido do noturno. O que vai acontecer com a escola pública, com o aluno de ensino médio noturno? Quais são as possibilidades dele de uma ampliação, se hoje ele não tem? Sim. Né? Então, assim, até essa questão da idade série, que eles realmente frequentam com mais dificuldade, mas o atrativo que tem que mudar, realmente tem que mudar. Acho também que a questão principal é a formação dos professores, a formação continuada, mas fundamentalmente a metodologia aplicada. Porque o currículo, ele estruturado e aplicado de uma forma interessante aos alunos, não é o nome da disciplina ou uma grade curricular, mas a metodologia do professor. Sim. É fundamental para ter essa atração dentro da sala de aula, essa atratividade. Perfeito. Bom, e as escolas, o ensino privado, essa flexibilização já existe, como a gente viu em alguns casos, a obrigatoriedade dela vai gerar custos, vai ser repassado, por exemplo, isso é uma preocupação dos pais, vai ser repassado para a mensalidade, enfim, professor Oswino. Pois é, eu acho que na atual legislação, a escola privada sempre teve bastante liberdade de formulação do seu projeto educacional. E muitas escolas cumpriam uma jornada bastante superior ao mínimo estabelecido. Então, o número de horas que está sendo proposto, para algumas escolas não é nenhuma preocupação, para outras sim. Então, o fato de nós pensarmos numa proposta de tempo integral é, na verdade, uma retomada da escola que eu tive. Eu creio que nós 3 que estamos aqui da bancada não éramos alunos de uma escola de um turno, que foi uma invenção brasileira para colocar todo mundo na escola, que foi um grande lance, sem dúvida importante, mas a partir daí a constatação de que ela era insuficiente é absolutamente natural. A minha escola, de 1959, no ginásio, era uma escola de aula de manhã e de tarde, mais sábado de manhã, com 220 dias letivos. Ora, então, esse contexto agora está sendo trazido como uma utopia, e utopia é sonho, quer dizer, nós somos movidos por utopias. E anunciar para o país uma proposta educacional é algo muito sério. Nós não podemos novamente ser frustrados por conta, digamos, a exemplo da reforma do ensino, que prometia uma realidade que, na verdade, em pouco tempo se vislumbrou como uma grande perda. Quer dizer, nós tínhamos 9 anos de escolaridade entre o antigo primário e o ginásio e passamos a 8 do ensino fundamental. Este 1 ano foi uma perda de tempo de escolaridade, mas cumpriu o primeiro grau. Né? E aí, o que não se conseguiu vencer, chutou para o ensino médio. O que o ensino médio não conseguia vencer, chutou para a universidade. Então, nós estamos numa defasagem e num déficit que, de alguma forma, nós precisamos recuperar. Os índices revelam um aspecto, sem dúvida, importante, mas não é tudo. A estatística é importante, mas ela não faz uma radiografia perfeita do sistema. É preciso ir mais a fundo para descobrir o que está acontecendo lá dentro da escola
que faz com que o aluno não tenha interesse em estudar. Mas como que não? Sim. Mas como que não pode ter interesse em estudar quando nós temos uma condição de uma conectividade, uma conexão? O celular pode hoje ser um aporte de um extraordinário recurso que o professor pode convocar e não proibir na sala de aula. Quer dizer, a nossa realidade educacional, ela é tão rica, tão diversificada, que dá ao professor uma condição de um trabalho fantástico, ao mesmo tempo despertar interesse e paixão no aluno. O que está acontecendo? Eu acho que isso nós temos que pesquisar. Nós podemos aumentar o número de horas, que poderá não resolver o problema. Nós podemos fazer as reformas que nós queiramos fazer, se nós não conseguirmos conquistar a gurizada com o seu desejo de aprender e efetivamente ir para a aula como uma festa, uma satisfação, porque lá está alguém que vai me ajudar. O que eu vou ter depois, por enquanto, eu acho que nós não temos resposta para tudo. Sim. Se diz que hoje em dia eu tenho que trabalhar para preparo de profissionais de profissões que não existem. Quem é que diria anos atrás que uma profissão de grande futuro é designer? Ora, essa possibilidade, quer dizer, que conteúdos que eu tenho que trabalhar hoje com relação à minha sala de aula, com o meu aluno, com o meu adolescente, com o meu jovem, com a minha criança, para que ele possa se realizar possa buscar áreas Sim. que eu não saberia definir. Acho que esse conjunto todo, para mim, está presente nessa utopia que é lançada através desse novo ensino médio. Eu acho que, basicamente, a ideia merece aplauso, de a gente reformar. E eu vou registrar aqui minha discordância, porque nós, do ensino privado, não fomos chamados para opinar. Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma falha. Observação. Eu quero registrar essa crítica, que 2 meses antes do lançamento da medida provisória, nós estivemos no ministro e dissemos que nós queremos continuar, nos dispormos a ser interlocutores para quaisquer medidas que vierem a ser implantadas. Bom, pelo que eu entendi nessa nossa conversa inicial, existe uma demanda, né? Mas ela deve ser debatida e discutida, e talvez não tenha sido feita ainda por completo, né? Pelo menos deixando um setor de fora. E muitas pessoas estão se perguntando, no caso do setor público, né? Na área da educação pública, se o Estado tem condições de bancar essas mudanças, né? Professora, a senhora pode... Eu quero só lembrar que você pode participar da nossa conversa pelo 9588-2374, o professor falou muito bem do celular. Seria muito bom. Utilizamos aqui essa ferramenta também, 9588-2374. Já tem uma pergunta, mas antes de eu passar essa pergunta, eu vou direto nesse ponto da educação pública. Tá, primeira coisa eu diria assim, o Estado está preparado para quê? Se nós ainda, né, temos um formato, mas esse formato ele não dá um modelo, pelo contrário, ele apresenta pistas. Essas pistas, elas têm inclusive a possibilidade de se constituírem nas diferentes redes através de algumas trilhas, ou nós podemos trabalhar o ensino médio na segunda metade, que a primeira metade é base comum curricular e está certo. Sim. Português e matemática tem que estar presente todos os anos, que isso a gente abandonou também. Acho que é importante dizer isso. Sim. Mas nós podemos trabalhar com linguagens, com matemática, com ciências da natureza, com ciências humanas e com formação técnica profissional em separado ou trabalhando essas trilhas todas juntas. E quem vai dizer isto vai ser a própria rede de ensino e as escolas. Por isso que eu saí convencida, quando nós estivemos lá para a apresentação, né, dessa medida provisória, desse novo formato, que agora é que começa o trabalho. Por quê? Nós vamos ter ainda em outubro vários seminários, né, com o Ministério da Educação, mas mesmo internamente nos estados. Vamos ter trabalho com os alunos, para os alunos se apropriarem das possibilidades e opinarem, porque este projeto é um projeto para fazer com que o aluno ele tenha sucesso neste ensino médio que é tão importante.
Nós não podemos dizer que o ensino médio não é importante. Agora, esse que aí está, ele não está respondendo. Não está respondendo porque a reprovação e o abandono da escola é muito grande. E a gente pensa assim, bom, mas agora nós temos, desde 2005, né, um índice que mede, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, e este índice, ele se compõe de 2 grandes blocos. Um deles é a proficiência, o desempenho do aluno, e o outro deles é o fluxo escolar, ou através do aproveitamento ou através do abandono da escola, da evasão, né? E da reprovação. Quando nós dizemos que o ensino médio no Brasil, não é no Rio Grande do Sul só, ele foi reprovado, é porque hoje só 2 estados brasileiros, que foi Amazonas e Pernambuco, conseguiram atingir as suas metas. Sim. Não quer dizer que nós, né, não tivéssemos melhorado um pouco. O Rio Grande do Sul não melhorou. Não melhorou, piorou até. Mas, na verdade, essas metas, elas são individuais dos estados. Nós temos metas do Plano Nacional de Educação, temos metas do Plano Estadual de Educação, mas também temos metas por escola. Então, nós não podemos... E como assim? Outra coisa que eu quero explicitar. O IDEB, no ensino médio, como no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ele trabalha o desempenho por escola. Hoje nós temos e sabemos, no Rio Grande do Sul e em todos os estados brasileiros, qual é o desempenho individual da escola, porque a gente não quer fazer ranking, a gente quer que a escola se conheça. Sim. E nós temos escolas estaduais no Rio Grande do Sul que já superaram a meta, veja bem, até 2021, estão além de 2021. Sim. Mas o ensino médio no Brasil, ele faz amostral. Essa testagem é amostral. Então, na rede estadual, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.081 escolas que ofertam o ensino médio da rede estadual e esta testagem se deu em 58. Nós vamos trabalhar com essa amostra, Sim. Porque a amostra é científica, óbvio, mas não é censitária. Então, nós não temos o desempenho de todas as escolas. E eu acho que isso é importante. Agora, nós estamos já, desde a semana passada, desde que foi apresentado, né, os resultados desse IDEB, que é o IDEB de 2015. Sim. O ano que vem tem outro, né? Vamos ter de novo a Prova Brasil. Então, nós temos trabalhado, montamos um GT com diretores da secretaria e com coordenadores regionais, para que a gente possa agora pensar no passo seguinte. Junto com isso veio o novo ensino médio. Sim. Então, nós estamos trabalhando muito. Quero dizer que nós nos sentimos extremamente preocupados com o desempenho do Rio Grande do Sul. No ensino médio, a rede estadual era o 3º no IDEB de 2013, fomos para 15º no Sim. médio. Mas isso não vai requerer um investimento maior ainda e vai gerar um custo? Não, só para a gente deixar claro, dependente do caminho. Não, eu diria o seguinte, eu tenho uma convicção como pedagoga que eu sou. Sim. Acho que nós temos que investir muito na formação continuada, Sim. já que a formação inicial é das instituições que formam professores, a formação continuada, mas, no entanto, acredito que a gente tem que mudar o foco da nossa formação. A nossa formação ainda não trabalha com o desempenho das diferentes regiões do Estado, que é diferente. Sim. Né? Nós temos 30 coordenadorias regionais de educação. O desempenho nas 30 é diferente. Então, nós temos que fazer essa formação direcionada para o desempenho daquela região. É um trabalho hercúleo, como eu disse no primeiro dia, as pessoas levaram um susto, mas acredito que remanejando os recursos que nós temos para focar, nós temos que ter foco, eu acredito que não vai faltar recursos. Então, não seria um acréscimo nos recursos, mas sim gerenciar eles de uma forma mais específica. Vamos dar uma olhada aqui, porque essa era uma das questões que chegou agora pelos nossos telespectadores, pelo WhatsApp, pelo 9588-2374, a Maria Inês de Porto Alegre. Acredito que antes da reforma na educação, tem que fazer uma reforma junto à categoria do magistério,
com valorização do profissional, para que ele também venha para a aula com satisfação e não somente vem hoje ou passando a teoria, a prova, sem instigar o aluno. É simplesmente, ela está falando, investimento no professor e também na remuneração, para que ele se sinta valorizado. Já o Fábio de Gravataí, ele diz assim, ó, diante da PEC 241, que limita os gastos públicos com educação, saúde, etc., que opções terão os estudantes da rede pública? Que protagonismo é esse? Que pergunta o Fábio. Professor, aí mais especificamente para a senhora. Realmente, esta PEC está tramitando, né? Mas não existe nenhuma definição e, por tudo aquilo que eu li e conheço, eu entendo que ela não vai diminuir os recursos, né, para a educação. No Rio Grande do Sul, nós temos um recurso que é constitucional, até maior que a Constituição Federal, né? E, na verdade, o que eu sinto? Nós temos que otimizar esses recursos. Sim. Ou seja, nós temos que aplicá-lo da melhor forma possível. O orçamento da secretaria não é pequeno, pelo contrário. Mas, muitas vezes, eu vejo que a gente talvez não otimize como deveria otimizar. Perfeito. E agora, acho que todo o nosso esforço tem que ser no sentido de ver o que precisa, porque eu perguntei muito para os secretários, especialmente do Amazonas e do Pernambuco, o que vocês fizeram? Sim. Foco. Claro. É foco. Professores, tá? Eu vou utilizar a experiência de vocês na área. Eu sei que a gente não vai conseguir explicar tudo hoje para quem está em casa. Eu sugiro que as pessoas procurem informação e numa fonte, né, digamos assim, não digo imparcial, neutra, mas uma fonte que traga informação no seu completo, né, e não seja seletiva, seja para qual lado for. A gente está vivendo um momento difícil no Brasil, né? Tem A ou B. Nunca ninguém olha o C, mas enfim. O aluno, não tendo a ideia de escolher, de flexibilizar, de dar autonomia para ele, o aluno pode escolher quais disciplinas quer cursar? O que vocês acham disso? Não é muito cedo para que ele faça algumas opções? Tendo a experiência de vocês, e algumas coisas que são levantadas, né, dentro das polêmicas e brigas na internet que estão sendo discutidas. No caso do aluno, esse protagonismo que foi dito agora. Bem, não sei se esse foi Esse, professor. Bom, assim, já tem, as áreas já são distribuídas, né? A linguagem, ciência da natureza, ciências humanas, matemática, né? Então, nós já temos essas áreas definidas. É importante, sim, ter o conteúdo, não conteudista, mas ele precisa realmente ter um pano de fundo para saber lidar. Para saber, bom, eu vou terminar o ensino médio e eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tenho que ter uma noção da parte de geografia, ciências humanas, ciências da natureza, para saber onde eu estou me inserindo. Então, não tem como simplesmente selecionar, eu não quero mais saber de geografia, eu não quero mais saber de filosofia. Ele tem que ter um conhecimento integral, né, para se conhecer integralmente. Então, acredito que a parte de reestruturação dos próprios planos de estudos, sim, ter um outro olhar, um olhar mais como um projeto integral, para o aluno não ficar simplesmente com o antigo decoreba, e sim ter um significado. Tendo um significado, o aluno se sente mais atraído por aquela aula, porque, na verdade, ele está na escola, principalmente o ensino médio, é um laboratório. A escola é o início da parte social, que daqui a pouco ele está fora dali e não tem mais treino, é o efetivo. Então, com as matérias todas elas realmente vinculadas, ele está fazendo esse treino com bastante sucesso. Eu penso que a gente deve festejar a flexibilidade. Possibilidade de escolha, mas não total. Porque há fundamentos que são importantes e necessários para todas as profissões. Quer dizer, às vezes a gente pode ter uma ideia, eu não gosto de matemática, de física ou química, então eu vou para um curso que não tenha nada disso. Quem é que me diz que lá adiante na minha vida eu não precise? Então, essa escolha ela deve ter uma relatividade, para não criar uma ilusão de que eu esteja atendendo a uma ideia, hipoteticamente, do cliente, quer dizer, o que ele quer? O cliente é o rei, o aluno é o rei. Não é assim. No meu entendimento, e pelo que eu conheço o mundo afora, não é assim. Essa manifestação é importantíssima, porque as pessoas hoje costumam dizer que a escola privada há essa relação de cliente e que o aluno é que manda na escola. Não é nossa Importante posição. Observação, professor. Não é nossa posição.
a escola não tem cliente, a escola tem educando. E algumas coisas têm que ficar muito claras nesse sentido, não no sentido do currículo que seja imposto de cima para baixo. O currículo é uma concepção de uma utopia construído pela comunidade escolar, que envolve, além dos especialistas, os professores, os pais e os alunos. Esta ideia, para mim, é o que fundamenta uma utopia de uma escola que pode ser diferente daqui da minha colega, porque tem uma outra inspiração. Então, o currículo sempre tem uma visão. Quer dizer, eu posso ter uma visão, ele se traduz numa visão de ser humano, uma visão de sociedade e de país. E o país é identificado pela qualidade do seu sistema educacional. E ele se consubstancia em elementos teóricos e práticos, para que a formação desse ser humano seja também, quando ele sair, uma condição de ser absorvido pelo mercado de trabalho. Sim. Nós não podemos formar um aluno para um mundo que não existe. Ora, então, o nosso tempo hoje, com tão rápidas e profundas transformações, exige uma leitura cuidadosa para que nós possamos inserir nesta realidade elementos da pós-modernidade. Sim. Bem isso. Claro. Acho que só um destaque que eu gostaria de fazer em cima da fala do professor Oswino, que tudo que se discute hoje é que, no mínimo, 50% deste novo modelo vai ser da Base Nacional Comum Curricular, igual para todos. Sim. Não se está dizendo que o ensino, a flexibilidade dele, perfeito, cada um faz o que quer. Não. No mínimo 50% Sim. é da Base Nacional Comum Curricular. Esta Base Nacional Comum Curricular, ela está assentada em diretrizes curriculares nacionais que foram elaboradas no Conselho Nacional de Educação já há muito tempo e vem sendo discutido. Acredito que em 2017, até o final de 2017, nós tenhamos a tramitação final dessa Base Nacional Comum Curricular. Isso vai ser igual para todos. Sim. Agora, a parte mais flexível é que cada rede, e inclusive as escolas, perfeito, poderão encontrar alternativas outras que não igual para todas. Sim. Mas há uma base que é comum. Bom, infelizmente, não temos mais tempo, né? O assunto é complexo. Eu quero agradecer a participação de inúmeros telespectadores. A gente foi rodando enquanto conversávamos as participações, questionamentos e observações. Ou seja, um assunto que interessa muito. Sempre foi, né, uma das bandeiras aqui no Brasil, a questão da educação para um país melhor. Nós queremos voltar. Eu quero agradecer a participação de você aí de casa pelo 9588-2374. Deixamos para uma outra oportunidade. Eu quero, nesse minuto final, vou dar 30 segundos para vocês concordarem ou não comigo, tá? Pelo que eu entendi, e ficou muito claro para o telespectador, é de que não importa se seja no setor privado ou no ensino público, há um consenso de que nós precisamos reformar, de alguma forma, flexibilizar, reformar. Flexibilizar até certo ponto, né, e trazer um ensino ligado à pós-modernidade, né, a revoluções do conhecimento que a gente tem observado nas últimas décadas. Mas o que surpreende muita gente. Talvez alguns pudessem aqui imaginar que os professores não defenderiam essa flexibilização. Agora, o problema agora é como isso vai ser feito. Exatamente. E como esse debate vai ser estabelecido. É por aí, professores. 30 segundos para cada um. É isso aí. Eu acho que a coisa mais importante, o papel mais importante de uma escola é fazer com que o aluno construa aprendizagens. A aprendizagem é alguma coisa que a escola não possa achar de menor importância, nem o professor. Sim. E eu acho que também um outro destaque que eu daria é que a gente, quando eu fiz o meu curso normal, há muitos anos atrás, a gente dizia que o professor ensina e o aluno aprende. Mudou. Hoje, o ensinar e o aprender é um processo que é uma simbiose. Sim. Tem horas que o professor aprende com o aluno e outras o aluno aprende. Então, eu vejo assim, que neste novo ensino médio, o mais importante é que haja a aprendizagem
pelo lado do aluno, mas também pelo lado do professor, Perfeito. para que essa troca, essa interação possa acontecer. Professores? Ok. Eu acho que realmente tem que ter uma mudança. Como está, eu acho que tem muito para melhorar. Né? Na rede particular, a gente tem um melhor contato por ser mais próximo, nós conseguimos o próprio conhecimento dos pais, conhecimento dos professores, da nossa realidade, as coisas são mais próximas, então a gente consegue fazer essa articulação muito mais facilmente, muito mais rápida do que um universo maior como a rede pública, mas da mesma forma tem que ser um ensino contextualizado, tem que ter ser um ensino de significado para todos. Professor Osmino? Eu aprendi com os americanos, num congresso, que a escola tem que ensinar a ler, a escrever, a fazer contas e resolver problemas. É isso que a gente faz a vida inteira. Muito bem, professor, bem sintetizado. Muito obrigado pela presença de vocês e aguardo para um outro convite, porque falar sobre educação, afinal de contas, estamos na Universidade Luterana do Brasil. Essa é uma TV educativa, sempre é um prazer.